Hoje eu vou falar para vocês sobre a borracha anti-spin. Muita gente joga com a borracha anti e não sabe como treinar, então eu vou falar um pouquinho sobre a borracha anti-spin. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. A borracha anti-spin é muito parecida com o pino alto. O jogador que joga com a borracha anti-spin, ele deve jogar igual um jogador de pino alto. O jogador de pino alto, bolas para cima, a bola inverte, o anti-spin também, e bolas para baixo, o jogador de pino alto, ele usa o push. E o jogador de anti-spin também pode usar essa jogada também. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas para quem está contribuindo com o canal. A diferença é que o anti-spin ele tem menos aderência que o pino alto. Quando você for dar um cato na bola em bolas para cima, ela vai inverter o efeito, mas ela não vai pegar tanto efeito como um jogador que joga com pino alto. Teoricamente, eu prefiro que os meus jogadores usem a borracha pino alto devido a essa dificuldade aí. Ele foi feito para tentar ludibriar o adversário há muito tempo atrás, que antigamente você podia usar a mesma cor de borracha tanto na direita nem na esquerda. Inclusive tem um jogador aqui que, se eu não me engano, ele foi até campeão mundial. O nome dele era Kai Zenhua, ele era canhoto. Ele usava a mesma cor de borracha e na hora do saque ele sacava com um efeito para baixo e com o mesmo movimento ele sacava com a borracha anti-spin, ou seja, com o mesmo movimento ele conseguia os dois efeitos. Então o adversário não conseguia identificar o efeito e ficava muito fácil para o jogador atacar a terceira bola. Devido a isso, foi mudado a regra, porque o jogo de tênis de mesa ficou muito chato, porque acabava o ponto muito rápido, às vezes acabava no saque só, o jogador sacava e o adversário não conseguia receber, e quando recebia muito mal, e aí o adversário terminava na terceira bola. Opa! Então, visualmente, né, para as pessoas que não entendem muito, o jogo não tinha graça nenhuma. Acabava já no saque ou acabava na recepção. Então, foi mudada a regra. Hoje é necessário que você use uma borracha preta ou vermelha. Hoje mudou mais a regra ainda. Você pode usar outros tipos de cores de borracha, né? Tem borracha azul, roxa, verde. Tem vários tipos de cores de borracha. Você pode usar. Se você for usar uma outra cor de borracha, além de ser vermelha aqui, é sempre necessário você ter uma borracha preta com vermelha, preta com azul, preta com roxo, você pode usar assim. Assim fica mais fácil do adversário identificar que tipo de borracha você está sacando. Como a borracha anti-spin, inclusive essa borracha anti-spin, ela é muito parecida com a lisa, então o jogador não sabe. Ele é diferente, então às vezes você consegue ver, mas se o jogador jogar com duas borrachas iguais, mesmo que for pino, é difícil de ver. Então existe essa regra aí, só para dizer que o anti-spin ele foi feito mais para isso, para ser parecido com uma borracha lisa, mas não é uma borracha lisa, uma borracha que não pega nenhum efeito, não tem nenhuma aderência, assim fica difícil do adversário ver o efeito. Mas hoje não é possível mais usar as duas borrachas da mesma cor. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Mas mesmo assim eles continuam fazendo a borracha anti-spin, como dá para saber, né? Então para mim não tem muita eficácia, né? Então eu prefiro que os meus jogadores usem o pino alto. Assim, o pino alto em bolas para cima, ele consegue colocar mais efeito, assim ele tem melhores resultados. Então vamos para a execução do treino, que eu vou fazer alguns treinamentos aqui, mostrando alguns treinamentos com a borracha anti-spin.
Em alguns vídeos do canal pretendo responder perguntas dos seguidores a partir de hoje. Uma pergunta ou no máximo duas, e gostaria de saber a sua opinião sobre esse formato de vídeo. Peço que comente o que achou desse formato e, se gostou, deixe seu comentário para que eu possa também responder a sua pergunta. Vamos lá, respondendo a pergunta de hoje. Igor Pereira: oi, tudo bom? Poderia me dizer qual marca de borracha é bom para quem quer começar a treinar? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida porque depende do bolso de cada um, né? Se você não tem problemas financeiros, você pode comprar um material já semi-profissional. Não digo profissional porque o profissional ele usa a raquete mais veloz e a borracha mais veloz. Então você pode ter problema de controle de bola, mas você pode comprar uma raquete boa e comprar uma borracha, por exemplo, com mais controle. E como a raquete ela dura bastante tempo, você pode comprar uma raquete boa e você controla isso com a sua borracha, né? Aí você compraria uma borracha menos veloz, por exemplo, da Butterfly, a Rosena. Eu não vendo esse material, mas se você quiser comprar esse material, entre em contato comigo aqui, o contato está aqui embaixo na descrição, lá pelo WhatsApp, e eu passo o contato lá para você, tá bom? Aí você negocia com ele diretamente. Tem várias borrachas, as borrachas tops, e depois vem o segundo pelotão, né? Que fica um pouco mais barato também. Então você pode comprar essas borrachas aí. Uma borracha boa aí que eu acho que seria a Rosena aí, tá bom? Um abraço.